relatando todas essas coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Verso 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Versículo 11. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo a vistes subir. Melhor dizendo, esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, assim como eles viram subir, eles vão vir descer. Amém? Irmãos, Atos dos Apóstolos, de forma bem resumida, costumo dizer que é a continuação do livro do Evangelho de Jesus segundo Lucas. O mesmo autor do livro de Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Existem 3 pilares que são fundamentais nós destacarmos aqui sobre o livro de Atos. Atos vai falar sobre morte, ressurreição e a ascensão de Cristo. É praticamente o que o capítulo 1 ele vai tratar, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a ascensão de Jesus. Atos dos Apóstolos, o nome já fala Atos, né? Atos traz uma conotação de feitos por intermédio dos apóstolos. Mas se eu pudesse denotar um nome para o livro de Atos, eu diria que o livro de Atos dos Apóstolos não seria somente Atos dos Apóstolos, mas seria Atos por intermédio do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos. O livro de Atos ele vai narrar mais ou menos ali os 30 primeiros anos depois da morte de Jesus. Vai tratar acerca um pouquinho ali do início da igreja primitiva, mas não é sobre isso que eu quero falar. Nessa pequena introdução, eu quero destacar alguns conselhos que o próprio Deus deixou para os apóstolos. Até então eles estavam um pouco amedrontados, temerosos por conta da morte de Jesus, e automaticamente por eles seguirem a Jesus, o pensamento que eles estavam na época se mataram Jesus, que é nosso mestre, também vão nos matar. Então o pensamento é o seguinte: se crucificaram Jesus em Jerusalém, se sacrificaram Jesus na sua própria terra, vamos fazer o seguinte: vamos tentar sair daqui e tentar dar continuidade àquilo que Jesus colocou nos nossos corações. Só que os conselhos de Deus vai na contramão da expectativa deles, porque no presente momento a ordem que Jesus dá para eles é o seguinte: ficai em Jerusalém. O pensamento deles é sair de Jerusalém, só que a ordem que Deus dá é ficar em Jerusalém. O objetivo deles era sair de Jerusalém, só que a proposta do céu é ficar em Jerusalém. O pensamento era de sair, mas a proposta de Deus era de ficar.
O pensamento era de ir embora, mas a proposta do céu era de permanecer. Quem permanece recebe vitória. Quem persevera recebe vitória. A ordem que Deus deu foi o seguinte: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revés. Jesus deixou uma promessa para eles. Tem muita gente que deixa de alcançar a promessa por não ter paciência de esperá-la chegar. Eu olho para esse texto aqui e vejo que durante 40 dias o Senhor ficou dando instruções no que diz respeito ao reino. Imagina, antes de Jesus subir aos céus, ele deixa instruções para os seus apóstolos. É como se Lucas desse continuidade à maior vocação da igreja, que se encontra lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, que significa dizer: ide e pregai o evangelho, vos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Everton, o que é ser igreja? Porque a impressão que eu tenho do ser igreja, de servir a Deus, é estar 24 horas dentro da igreja, é estar numa movimentação profética, é pular e marchar no poder. Isso não significa ser igreja. Isso não significa ser um verdadeiro cristão. Nós temos a palavra como base da nossa fé. E a nossa fé fundamentada na palavra será o direcionamento que o céu ele deixou como respaldo para darmos continuidade à real vocação, que é pregar o evangelho a toda criatura, dentro da igreja, fora da igreja, e aonde quer que nós estejamos, precisamos proclamar Jesus Cristo como o único e o nosso suficiente Salvador. Às vezes temos uma impressão de que ser igreja é estar com o microfone na mão. Às vezes temos a impressão de que fazer a obra é somente ter um cargo eclesiástico, ter uma vida pastoral, é ser um missionário, etc. Mas não, todos nós fomos vocacionados pelo Senhor para sermos igreja, para sermos discípulos e formarmos outros discípulos. O capítulo 1 é tão interessante, porque é como se Lucas estivesse montando a trajetória de Cristo dentro de uma cronologia. Se você for ver o livro que leva o seu nome, Lucas ele vai falar sobre todos os percursos que Jesus fez durante seu ministério terreno, desde o seu nascimento até a sua morte. E no livro de Atos dos Apóstolos, ele dá continuidade a esse percurso. E o que mexe comigo aqui nesse texto é que a real vocação que Jesus deixou para a igreja e para os discípulos se encontra no capítulo 1, versículo 8, e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e Samaria, Judéia, reino sul, Samaria, reino norte, até os confins da terra, né? Graças à igreja primitiva, nós estamos aqui hoje proclamando Jesus como único e nosso suficiente Salvador. O versículo 9 diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os cobriu dos seus olhos. Estando eles com seus olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões aqui, trata-se de dois anjos, tá bom? Eis que dois anjos, vestidos de branco, se propuseram ao lado deles. Versículo 11, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como ouvistes subir. Aqui está o pilar da igreja. Aqui está o pilar da igreja. O cerne entre Gênesis e Apocalipse está aqui, na promessa que o próprio Deus deixou para nós. Assim como viste subir, o verás descer. Aqui está a maior promessa da igreja. E o que me desperta a trazer mensagens como a mensagem do céu é o período de apostasia que a igreja tem entrado.
tenho visto que conforme o tempo, o presbítero Serginho, ele vem passando, Jesus está às portas. Jesus está mais próximo do que nós esperamos. Eu não preciso citar sinais, porque só basta nós olharmos geograficamente falando, para o momento atual que a humanidade está vivenciando. Eu não sei se você se recorda, mas diz que nos últimos dias teria o avanço da ciência. Ontem eu estava no Instagram e eu vi que aqueles carros BYD, né? Já conseguiram projetar ele para andar dentro da água. Então você vai ver que o avanço da tecnologia hoje tem sido cada vez mais eficiente, posso se dizer. Hoje em dia nós já estamos vivenciando, mas ainda pouca coisa. Vai aumentar a era das IA, inteligência artificial. Hoje, por exemplo, não sei se alguns irmãos já tiveram a experiência de você entrar em contato com alguma empresa e não tem ninguém do outro lado, um robô que te responde. Então você vai ver que a inteligência artificial hoje ela está também tomando conta da humanidade. O que um tempo atrás era raro de se acontecer, hoje em dia quase toda semana, não sei, mês, você vai ver um foguete indo lá para as órbitas, né, do satélite, enfim. Então, à medida que o tempo passa, nós perceberemos que as portas para a vinda de Jesus estão se tornando contundentes, notórias, para cada vez mais nos apegarmos a Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o tempo se encurtaria. Eu não sei você, mas eu me recordo, não é nem do Natal passado, mas do Natal retrasado, coisa que era raro de a gente lembrar. Então perceberemos como as coisas estão cada vez mais apertando. Eu não sou aqui a voz profética para causar terror e medo no coração de ninguém. O meu maior propósito aqui é todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou pregar sobre isso mais tarde também, no culto de missões, todas as vezes que eu tiver a oportunidade para despertar a igreja. Deus precisa levantar vozes proféticas para trazer, eu não estou dizendo nem temor ou medo no coração de ninguém, mas a nossa fé é a palavra, e a gente entende que tudo que está acontecendo, tudo que está escrito na palavra, vem acontecendo nos dias de hoje. Era raro se falar um tempo atrás sobre uma única moeda, esperava-se, né, que seria o dólar, ou o euro, não sei. Hoje já se fala de uma moeda mundial, chamada Bitcoin. Nem o governo tem acesso. Então nós estamos trazendo provas e assuntos que já se tornou relevância no nosso meio, mas a igreja está dispersa. Você vai perceber que os cultos proféticos, os cultos de libertação, têm muito mais interesse do que os cultos de ensino. E isso é um fator preocupante, porque à medida em que a era da informação expande, nunca houve-se um tempo tão difícil de analfabetos espirituais no que diz respeito à palavra como a nossa época. Porque nós queremos tudo meio que pronto, que o profeta vem e revele. E nós estamos sujeitos de cair no golpe dos falsos profetas. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas e, se possível for, enganariam a muitos. E a minha maior preocupação aqui, irmãos, não é lotar a igreja, não é continuar com as agendas abertas onde eu tenho pregado sobre esse tema. Eu estou preocupado com isso. Há um tempo atrás, eu de repente poderia me preocupar, mas hoje, ciente de onde eu estou e convicto de onde eu vou chegar, que é o céu, eu não estou preocupado nadinha, porque eu creio que assim como Deus está me levantando como voz profética para tratar sobre esse tema,
no tempo atual, Deus quer levantar você. Não dá mais para a gente dizer quem precisa se consertar de que Deus vai dar vitória. Não estamos mais na época em que Jonas está profetizando somente sobre o arrependimento, mas estamos na época de Naum. Está chegando o juízo de Deus, e o juízo de Deus está por vir através da sua vida. Quantas pessoas que ouviram a palavra do Senhor, desfrutaram de Deus, e hoje estão afastadas. O amor se esfriou, a apostasia entrou. Você pode falar de Deus para todo mundo, menos para essa classe de pessoa, porque é até arriscado ela dizer para você: eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então nós estamos entrando numa época onde o esfriamento espiritual ele tem tomado conta da igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo renovados pela palavra, somos um só corpo. Eu falo da igreja do século 21. Estatisticamente falando, se você for ver, o Brasil é um país abençoado, porque dentro do Brasil a maior porcentagem é cristão, se diz cristão. Só que a preocupação não são os dados estatísticos. A nossa maior preocupação é de todas as vezes que a gente entra em Realengo News, Bangu News, Campo Grande News, a gente vai ver, vamos ver tantas coisas acontecendo. É assalto atrás de assalto, é morte atrás de morte, é facada atrás de facada, é pai contra filho, filho contra pai. Então está tudo notório. Antigamente a gente precisava ligar a televisão, para ligar no Jornal Nacional ou no Jornal do Meio-Dia, para saber quais eram as notícias atuais. Hoje em dia você abre o Instagram, você vê um monte de tragédia. Então a pergunta é: até quando vamos pregar o Evangelho para a terra? Até quando vamos querer viver uma vida nessa terra como se fôssemos viver nela para sempre? Porque a impressão que eu tenho, presbítero Serginho, é que a quantidade de mensagens que a igreja está sendo bombardeada é que ficaremos aqui para sempre. Sabe, ó? Então que a nossa fé em Cristo Jesus possa se manter firme no maior objetivo da igreja, que é o quê? A volta de Jesus. Pastor, enquanto isso, eu sigo na minha real vocação, fazendo o quê? Discípulos. Entenda uma coisa: ser igreja, ser discípulo, é gerar outros discípulos. O Evangelho vai falar sobre pessoas. Estamos vivenciando uma época que as pessoas não estão mais preocupadas com as outras pessoas. Pouco mais importa o meu umbigo do que o problema de qualquer outra pessoa. Então o egoísmo tem entrado dentro das nossas igrejas. Estamos vivendo tempos sombrios. Guerra, rumores de guerra. Eu nem preciso falar sobre isso aqui. Furacão passou nos Estados Unidos agora. Mas o que? Essa semana um vulcão na Irlanda entrou em erupção. Como eu gostaria de estar sempre mantendo a igreja atualizada, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade eu vou estar alertando a igreja sobre os últimos tempos. Então você vai ver que a natureza está dando resposta. A natureza está dando resposta, está dando grito de que esse acontecimento aqui está chegando. Então que nós, em Cristo Jesus, possamos nos apegar cada vez mais. Você que tem sua família, brinda tua família em Deus. Você que tem a sua casa, segura. Consagra em oração, coloca diante de Deus, porque dias difíceis estão por vir.
Dias difíceis estão. De repente alguém vai dizer, não, que dias melhores virão. Isso vai vir, somente quando a gente estiver lá em cima. Porque cada vez mais daqui para frente o negócio vai se estreitar. E olha aqui para mim, eu não tenho medo de dizer isso. A porta do céu é estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição. O mesmo Deus que criou o céu é o mesmo Deus que criou o inferno. E só há dois caminhos, céu e inferno. É simples, para onde você quer ir? Direito de escolha. Ninguém vai pegar no nosso braço para dizer, vem para o céu. Agora, se mantenha uma vida de obediência ao Senhor, se esforce para viver uma vida em Deus. Tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, fale. Pastor, como manter essa constância? Não é fácil, porque às vezes a rotina do dia a dia nos distrai. Mas sabe o que eu tenho feito? Lá na empresa estava sem rádio. Aí eu tentei pegar um rádio para colocar lá, não deu certo. Um dos meus funcionários trouxe um rádiozinho. Irmão, é melodia o dia todo. Pastor, como se manter edificado? Acordou? Vai arrumar a casa? Bota um louvor. Já inicia o teu dia ali conversando com Deus. Já inicia o teu dia ali com a tua devocional com o Senhor. Eu não estou falando sobre vestimenta, coque de saião até o pé. Eu não estou falando de coque de judia. Eu não estou falando de terno 24 horas. Sabe o que é isso aí? Estamos falando sobre viver uma vida. A Bíblia não fala que conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou falando sobre essa leveza do Espírito em Deus. Precisamos nos desgarrar daquilo que é religioso e viver uma vida em Deus. Fale do amor de Jesus com boné, sem boné, de bermuda, de calça, com camisa, camiseta. Fale do amor de Deus. Qual é a vocação da igreja? Pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e Judeia, os confins da terra. E qual é o objetivo? Qual é o destino dela? A nossa salvação. O ano tem 365 dias. Eu acho que esse ano foi 366, né? Tem um negócio desse aí. Se quiser pesquisar, pode pesquisar. Ou seja, Deus está nos dando 365 dias. Quantas almas nós ganhamos esse ano? Já estamos esperando dezembro. Quantas almas nós ganhamos esse ano? E quando eu falo de alma, não estou falando de ter constância. Alguém que veio, você ganhou, ficou na igreja. Não. Quantas pessoas você falou para Jesus esse ano? Quantas?